Capítulo 171 Bunker nuclear subterrâneo. O juramento de sangue foi o trunfo final dos anjos. Este era um poder que apenas anjos com 4 asas ou mais poderiam usar. Era preciso saber que, para preservar a pureza de suas almas, os anjos geralmente faziam o possível para manter seus corações calmos e indiferentes, a fim de reduzir sua exposição a muitas emoções negativas. Mesmo em combate, eles tiveram que gritar palavras de ordem de justiça para fortalecer a sua vontade e evitar que caíssem devido a forças negativas. No entanto, o juramento de sangue foi uma exceção. Os anjos eram seres de livre-arbítrio e tinham seus próprios irmãos, compatriotas e pessoas com quem se importavam e valorizavam, por isso também produziriam a mentalidade de vingança devido à raiva. O juramento de sangue era um grande poder. Poderia transformar anjos através de sua raiva e desejo de vingança em anjos de sangue, dando-lhes mais força para ajudá-los a completar sua vingança. Esta foi a origem dos anjos da vingança nas lendas humanas. No entanto, os anjos de sangue se transformaram a partir do juramento de sangue, então eles também caíram aos olhos dos anjos ortodoxos. Este foi um sinal de raiva e vingança que os cegou. Mas comparados aos verdadeiros anjos caídos, os anjos de sangue ainda possuíam autoconsciência e não resistiriam aos anjos. Portanto, o custo da transformação em anjos de sangue através do juramento de sangue foi imenso. No momento em que a transformação terminou, foi equivalente a ser exilado e nunca mais ter permissão para retornar ao céu. Além disso, após completar o juramento e matar o alvo da vingança, os anjos de sangue morreriam gradualmente. Contudo, os anjos de 4 asas presentes não pretendiam pensar mais sobre isso. Agora que a situação de guerra do lado do céu estava em um estado extremamente desvantajoso, mesmo que eles não fizessem juramentos de sangue, permanecer no mundo humano não mudaria esta situação. Seria melhor se transformar em anjos de sangue e aproveitar esta oportunidade para matar 1 ou 2 lordes demônios. Por centenas de milhões de anos, o ódio entre anjos e demônios neste mundo tornou-se tão profundo que não podia mais ser resolvido. Especialmente após o início da guerra final, os anjos também foram afetados e começaram a tentar algumas ações desesperadas. Eles se esforçariam para ter sucesso ou morreriam tentando por sua causa justa. Após tomar a decisão, o ritual dos anjos logo ficou pronto. Eles gravaram uma enorme formação mágica dourada no local, e cerca de 1000 soldados anjos de baixo nível se ajoelharam ao redor da formação mágica. Eles inseriram suas armas no chão e, na formação mágica, os 6 anjos de 4 asas estavam frente a frente e também ajoelhados. Com a cabeça baixa e uma mão sobre o coração, eles começaram a derramar poder mágico na formação mágica enquanto cantavam suavemente. Gradualmente, a formação mágica começou a emitir uma luz deslumbrante que envolveu os 6 anjos de 4 asas. Com o passar do tempo, a cor da luz mudou lentamente de dourado para vermelho sangue, e os anjos de 4 asas envolvidos nela soltarão rugidos dolorosos ao mesmo tempo. No entanto, eles se forçaram a aguentar e persistiram até o ritual terminar. Quando a luz da formação mágica desapareceu gradualmente, o que apareceu nos olhos dos anjos soldados foram 6 anjos de sangue ajoelhados. Sua aparência não mudou muito, mas as asas reunidas atrás deles mudaram de brancas para vermelho sangue. Até mesmo as armaduras angelicais e as espadas em seus corpos estavam tingidas com a luz vermelho sangue. Ao mesmo tempo, a aura de poder mágico crescente explodiu desenfreadamente de seus corpos. O juramento de sangue não os promoveu, mas poderia estimular seu potencial e fortalecê-los temporariamente. Originalmente, 5 desses 6 anjos de 4 asas eram anjos da virtude, e um deles era um anjo de poder de nível inferior. Mas depois de completar o juramento de sangue, todos eles se tornaram existências no nível dos anjos do domínio. Pode-se dizer que eles não eram todos mais fracos do que Uriel em seu auge. Dessa forma, com 6 anjos do domínio no total, mesmo que eles realmente encontrassem um Lorde Demônio, eles teriam força para lutar. Além disso, com um grande número de soldados anjos de baixo escalão cooperando com eles, esta era uma força militar que não poderia ser ignorada.
Mais importante ainda, o juramento de sangue poderia identificar os alvos de vingança de suas orações, e os alvos eram os assassinos de Abaddon e Uriel. O primeiro era, claro, Demon Lord Estraga, mas o último, era Roy. Os anjos estavam todos errados. Eles pensaram que quem matou Uriel era um Lorde Demônio, mas não esperavam que quem realmente matou Uriel fosse Roy, um demônio de alto escalão. Uriel estava ferido naquele momento e não estava em boas condições, e Roy e Julia usaram o encantamento de expulsão em Frostmourne para suprimir o poder mágico de Uriel. Somente com essas coisas juntas eles poderiam matá-la com sucesso. Caso contrário, se fosse uma batalha 1 contra 1, Roy ainda estaria sem forças para enfrentar Uriel em perfeitas condições. Mas as batalhas eram assim. Em situações de vida ou morte, quem se importa se você está no auge? Roy só precisava fazer todo o possível para matar Uriel. Porém, depois de matar Uriel, uma importante figura do céu, as consequências subsequentes chegaram. Roy nunca pensou que um grupo de anjos de 4 asas tivesse escolhido se transformar em anjos de sangue para vingar Uriel. Se Roy os encontrasse, esses anjos de sangue descobririam imediatamente que Roy era o verdadeiro assassino. Naquela época, Roy poderia estar em apuros. Se ele ainda fosse um demônio de baixo escalão, ele poderia ser capaz de evitá-los e sobreviver, mas agora que ele havia se tornado um demônio de alto escalão, ele ainda teria que enfrentar o que ele teve que enfrentar, afinal, demônios de alto escalão não eram mais existências sem nome. Sob a orientação dos 6 anjos de sangue, o exército de anjos voou pelo ar e começou a procurar por todo o mundo seus alvos de vingança. Por outro lado, Roy e Julia já haviam ido às profundezas do subsolo sob a orientação de um olho demoníaco. No entanto, eles vieram aqui não porque o olho do demônio encontrou vestígios dos 7 pecados capitais, mas porque encontrou uma cena surpreendente. Eles entraram no subsolo através do centro de transporte subterrâneo de uma cidade humana. Era uma cidade vizinha, a centenas de quilômetros da cidade costeira onde Roy estivera. Da mesma forma, a superfície desta cidade já havia sido destruída há muito tempo, mas como não estava perto da costa, não foi submersa por enormes tsunamis e os edifícios subterrâneos ainda estavam relativamente intactos. No entanto, mesmo assim, os demônios onipresentes invadiram há muito tempo o centro subterrâneo aqui. As centenas de olhos demoníacos que Roy lançou dispararam por toda parte, e um deles chegou ao subsolo da cidade. Enquanto vagava e investigava, o olho do demônio transmitiu uma cena de volta. Era um grupo de demônios de baixo nível atacando uma instalação militar humana subterrânea. A razão pela qual Roy ficou surpreso foi que ainda havia sobreviventes humanos nesta instalação militar subterrânea. Eles eram um grupo de soldados humanos totalmente armados. Depois que Roy controlou o olho do demônio para passear, ele descobriu que era um bunker subterrâneo extremamente grande. Ficava 5 quilômetros abaixo da superfície, tinha caminhos que se estendiam em todas as direções e era muito largo. Provavelmente poderia acomodar centenas de milhares de pessoas, então Roy imediatamente pensou que poderia ser um bunker nuclear subterrâneo, a instalação de defesa nuclear desta cidade. Através das cenas transmitidas pelo olho do demônio, Roy viu que os demônios já haviam descoberto este lugar. Havia milhares de demônios de baixo nível movendo-se nas passagens do bunker nuclear e lutando contra os humanos. Havia muitos soldados humanos neste bunker e também um grande número de civis. Eles contavam com concreto reforçado e portas de liga leve para lutar contra os demônios. Além disso, em tal batalha defensiva, eles repeliram muitas vezes os ataques dos demônios, bloqueando completamente os demônios na periferia do bunker e impedindo-os de entrar. No entanto, eles também sabiam que esta situação não duraria muito. Embora houvesse comida suficiente no bunker, o suficiente para sobreviverem por muito tempo, eles não conseguiram matar completamente os demônios e foram morrendo um por um. Mesmo através do olho do demônio, Roy podia sentir o pessimismo dos humanos. Roy estava desamparado com isso.
Ele sabia que mesmo que esses humanos não morressem nas mãos dos demônios, eles ainda morreriam nas mãos do tempo. Quando a guerra chegou, 100 anos depois, os humanos deste mundo já estavam extintos. Em ambientes cruéis, nenhum ser humano conseguia sobreviver durante tanto tempo e já não tinha espaço para continuar a procriar. Talvez algumas raças antigas que vieram ao mundo humano através de canais espaciais alternativos estivessem dispostas a salvá-los, mas provavelmente foi apenas uma gota no oceano. Além disso, Roy lembrou-se aproximadamente de que a morte dos 4 cavaleiros do Apocalipse parecia estar tentando ressuscitar a raça humana para salvar seu irmão War. Quanto ao resultado final, Roy não sabia. No entanto, Roy veio aqui porque encontrou algo extraordinário neste bunker nuclear subterrâneo através do olho do demônio. Armazenadas no arsenal humano estavam dezenas de bombas nucleares táticas com símbolos radioativos. Fim do capítulo. Capítulo 172 Emboscada. As bombas nucleares táticas que Roy viu através do olho do demônio eram do tipo lançadas de veículos. Eles não eram muito grandes, então seu rendimento provavelmente foi relativamente pequeno. Não se sabia se era porque os humanos não conheciam os códigos de ativação ou porque não estavam prontos para morrer junto com os demônios. Essas bombas nucleares táticas foram armazenadas no arsenal e não retiradas. No entanto, por menor que fosse o rendimento, ainda eram armas nucleares. Roy ainda se lembrava claramente da cena em que os humanos lançaram ataques nucleares contra anjos e demônios. Ele sabia que essas armas nucleares poderiam até matar demônios de alto escalão. Agora que os viu, ele naturalmente não planejou deixá-los ir e queria levar essas bombas nucleares para si. Essa coisa deveria ser muito útil para lidar com os 7 pecados capitais, certo? Roy pensou. Depois de passar algum tempo, Roy e Julia entraram no centro subterrâneo da cidade. No estreito espaço subterrâneo, o corpo alto de Roy lhe causou muitos problemas, então ele só conseguiu expandir a passagem através da destruição violenta muitas vezes. Tais grandes movimentos atraíram naturalmente a atenção dos sobreviventes no bunker. Havia equipamento industrial completo neste bunker subterrâneo, então ainda havia fornecimento de energia elétrica. Quando os sobreviventes viram Roy e Julia caminhando em direção ao bunker através do sistema de vigilância, inevitavelmente entraram em pânico. Mesmo que os humanos neste mundo não soubessem muito sobre a estrutura social dos demônios, eles podiam dizer à primeira vista que Roy não era um demônio comum pela sua aparência. Seu corpo alto, 2 pares de asas demoníacas atrás dele e uma armadura preta dominadora mostravam o quão poderoso esse demônio era, sem mencionar o raro anjo caído ao lado dele. A razão pela qual os humanos no bunker ainda eram capazes de perseverar era que apenas demônios de baixo nível os atacavam. Esses demônios de baixo nível não tinham ações organizadas e agiam de forma independente, então a pressão sobre os sobreviventes não era muita. Mas se esse demônio claramente poderoso viesse, a situação mudaria. Será que esse poderoso demônio organizaria os demônios de baixo nível, romperia o bunker de uma só vez e depois os massacraria? Essa especulação pareceu ser gradualmente confirmada porque, através das câmeras de vigilância, eles viram alguns demônios de baixo nível que o encontraram sendo muito respeitosos enquanto abriam caminho para ele. Depois que ele avançasse, os demônios de baixo nível seguiriam atrás dele. Em menos de meia hora, centenas de demônios de baixo nível se reuniram atrás deste poderoso demônio e o seguiram. Ao ver esta cena, os sobreviventes em pânico estavam quase desesperados antes mesmo de Roy chegar ao bunker. No entanto, como eles poderiam saber que o alvo de Roy não eram eles? Esses demônios de baixo nível o seguiam apenas por respeito ao superior. No entanto, Julia disse-lhe secretamente que esses demônios de baixo nível provavelmente já haviam se rendido ao Destruidor. Não foi que Julia sentiu a marca ou aura do Destruidor nesses demônios de baixo nível, mas puramente com base em sua intuição. Após a batalha entre Samael e o Destruidor, pode-se dizer que 80% dos demônios deste mundo já mudaram de lado.
Julia não achava que eles teriam a sorte de encontrar os restantes leais a Samael. Roy não se importou. De qualquer forma, para ele, era tudo igual, independentemente de a quem esses demônios de baixo nível se submetiam. Desde que descobriu aproximadamente o que esses reis demônios estavam pensando, Roy entendeu que esse tipo de mudança interna de acampamento provavelmente não era uma traição aos olhos dos figurões. A verdadeira traição dos demônios era prejudicar os interesses de seus chefes, como o demônio da ilusão César, ou trair diretamente seu povo, como o cavaleiro das trevas Esparda que Julia havia mencionado. Somente essas ações poderiam ser consideradas traição. Caso contrário, esse tipo em que um figurão perdia sua capacidade de comandar, de modo que os demônios sob seu comando seguiam as ordens de outro figurão, não era considerado uma verdadeira traição. Pelo contrário, a lealdade obstinada de Julia a Samael era completamente desnecessária na opinião de Roy. Felizmente, Julia parecia ter superado isso por meio de sua persuasão, então ela não rejeitou esses demônios de baixo nível da facção destruidora e não os lutou. Pode-se dizer que este bunker subterrâneo é uma cidade construída no subsolo. Os caminhos eram intrincados e complexos, e as cenas observadas pelo olho do demônio não mostravam a rota em detalhes. Agora que Roy tinha esses demônios de baixo nível, ele poupou muito esforço. Depois de encontrar alguns demônios familiarizados com a rota para liderar o caminho, Roy e Julia começaram a se aproximar rapidamente da área central. Seu alvo era o arsenal, mas os sobreviventes não sabiam. Depois de ver Roy liderando um grande número de demônios em direção à área central, os sobreviventes sentiram que seu palpite estava sendo cada vez mais confirmado. Este poderoso demônio estava vindo para eles. Portanto, antes de chegar, Roy e os outros encontraram um ataque dos sobreviventes humanos. Esta onda de soldados humanos atacando-os era como um esquadrão suicida. Eles sabiam que poderia ser um esforço em vão, mas para deter Roy, eles ainda lançaram um ataque suicida contra Roy e os outros. Confiando na familiaridade com o terreno, eles contornaram as áreas onde os demônios se concentravam, chegaram à rota que Roy e os outros deveriam passar e montaram armadilhas. Pegos de surpresa, os demônios de baixo nível que lideravam o caminho pisaram nessas armadilhas e explodiram em pedaços. Então os soldados saíram dos seus esconderijos, carregaram as metralhadoras e os lançadores de foguetes e atacaram. Roy não esperava que esses soldados humanos tomassem a iniciativa de atacá-lo, mas foi inútil. Vendo dezenas de foguetes voando em sua direção, Roy nem se mexeu e deixou que o bombardeassem. No final, Roy ainda estava intacto após a violenta explosão. A armadura de inverno frio bloqueou todo o impacto da explosão, e a armadura não sofreu o menor dano. Com um aceno de mão, Roy dispersou a fumaça à sua frente. O cheiro pungente de pólvora o deixou um pouco desconfortável. Como resultado, os demônios de baixo nível atrás dele consideraram esta ação como um sinal para lutar. Eles gritaram e correram entusiasmados em direção aos soldados humanos que os emboscavam, com a intenção de despedaçar seus corpos e arrebatar suas almas. Retiro. Recue rapidamente. Vendo que o alvo do ataque não estava nem um pouco ferido, os soldados humanos ficaram aterrorizados. Mas eles ainda mantiveram sua missão em mente. Como o ataque não foi eficaz, eles usariam suas vidas para atrair esse demônio. Os soldados humanos subiram em suas motocicletas e retiraram-se rapidamente de acordo com a rota planejada. Enquanto recuavam, eles também dispararam contra os demônios de baixo nível que os perseguiam. Armas como lançadores de foguetes poderiam causar grandes danos aos demônios de baixo escalão, então eles eliminaram muitos demônios enquanto escapavam. No entanto, mesmo que fossem demônios de baixo nível, sua velocidade não era algo que as motocicletas pudessem livrar-se. Os demônios perseguiram de perto esses soldados humanos, e a distância entre eles começou a diminuir. O que deixou os soldados ainda mais deprimidos foi o relatório da sala de controle em seus fones de ouvido. O poderoso demônio não o seguiu, mas em vez disso encontrou outro demônio para liderar o caminho e continuou em direção à área central.
Os sobreviventes perceberam que o demônio parecia ter percebido seu objetivo. Vendo que os demônios estavam prestes a alcançá-los, os soldados em fuga cerraram os dentes. Quando eles estavam prestes a apostar tudo na luta contra os demônios, ocorreu uma mudança repentina. Um assobio alto veio e uma enorme sombra negra voou pelo ar. Com um impulso imparável, bateu nos demônios atrás. Em um instante, os demônios atingidos pela sombra negra foram imediatamente despedaçados e, antes mesmo que pudessem gritar, foram mortos. Os sobreviventes humanos ficaram atordoados. Eles viram que a sombra negra que de repente se chocou contra os demônios era um enorme e pesado martelo de guerra. Este martelo de guerra voou direto, provocando uma tempestade de sangue entre os demônios ao longo do caminho. Enquanto incontáveis quantidades de sangue roxo se espalhavam pelo ar, o martelo de guerra abriu uma passagem reta e atingiu uma parede de um lado, criando um grande buraco na parede e continuando a voar. Do outro lado, Roy, que acabara de dar alguns passos, de repente ouviu um barulho alto, e a parede grossa à sua esquerda explodiu de repente. Com um estrondo, um martelo da altura de Julia bateu na frente dele, criando um grande buraco no chão. Olhando para o enorme martelo de guerra, Roy finalmente parou. Fim do capítulo. Capítulo 173 Destino criogênico. No momento em que este martelo de guerra voou, a força que ele continha era extremamente aterrorizante, então Roy e Julia inconscientemente assumiram posturas defensivas. Virando a cabeça, Roy olhou para o grande buraco aberto pelo martelo de guerra e ouviu os gritos de muitos demônios morrendo do outro lado da parede, como se alguém estivesse massacrando desenfreadamente esses demônios de baixo nível. Um momento depois, os gritos pararam. Roy entendeu imediatamente que os demônios perseguidores estavam todos mortos. Estrondo, estrondo, passos pesados vieram. Na entrada do buraco aberto pelo martelo de guerra, uma figura corpulenta, atarracada apareceu. Quando ela viu essa figura, as pupilas de Julia não puderam deixar de encolher enquanto ela subconscientemente gritava, Utani. É você? Um homem baixo e corpulento apareceu na frente de Roy e Julia. Ele tinha um par de braços incomparavelmente grossos e sólidos, e músculos explosivos cobriam todo o seu corpo. Em sua cabeça achatada, apenas as têmporas tinham cabelos voando para trás, e ele tinha uma barba cheia e uma expressão decidida. Depois de ouvir a voz de Julia, o homem corpulento olhou para Julia. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e puxou o martelo de guerra que estava profundamente cravado no chão. Com sons estridentes, o chão se abriu como uma teia de aranha quando ele puxou o martelo de guerra. O peso do martelo era inimaginável. No entanto, Utani segurou facilmente este martelo de guerra na mão. Depois de balançá-lo em círculo, o sangue e a carne picada dos demônios foram jogados fora. Só então Utani colocou-o no ombro. Depois de fazer isso, Utani abriu a boca e disse com uma voz profunda, Anjo caído, você me conhece. Claro, quem nunca ouviu falar do seu nome, Black Hammer, Utani dos Criadores? A expressão de Julia era muito séria. Ela segurou a espada com força e perguntou, por que alguém de uma raça antiga como você veio para o mundo humano? Os criadores nunca intervêm na guerra entre anjos e demônios. Utani não falou e caminhou lentamente enquanto carregava seu martelo de guerra. Vendo isso, Julia ficou cada vez mais nervosa e inconscientemente se aproximou de Roy. Embora Roy permanecesse calmo na superfície, ele estava na verdade reunindo poder mágico. Quando Julia mencionou os criadores, Roy imediatamente lembrou que realmente existia uma raça tão antiga no mundo dos Darksiders. Quão antiga era esta raça? A história deles é anterior até mesmo ao aparecimento do Conselho Carbonizado. A raça Maker nasceu como uma raça artesanal. Eles eram muito parecidos com os chamados anões, mas na verdade eram ainda mais fortes que os anões. Parecia haver muito poucos desta raça, mas cada um deles era um guerreiro extremamente poderoso. Era óbvio pelo nervosismo de Julia. Agora que o Utani, Black Hammer, apareceu e matou um grande número de demônios, Roy não pôde deixar de ser cauteloso.
Ele era um inimigo muito forte. Antes de descobrir suas intenções, ele precisava estar preparado para lutar. Utani ignorou a pergunta de Julia. Em vez disso, ele não ficou muito longe deles e se virou para olhar para Roy. Depois de avaliá-lo por um tempo, ele disse: "Eu sou Black Hammer Utani." "Demônio, quem é você?" "Meu nome é Osiris." Roy respondeu sem expressão. "Te odeio." Utani imediatamente disse sem rodeios. "Você está exalando uma aura fria e os fabricantes odeiam qualquer coisa que possa baixar a temperatura." "Oh, sério?" Roy zombou. "Não me diga que você usa magma para resfriar e resfriar ao forjar." Utani engasgou com as palavras de Roy, mas depois balançou a cabeça. "Parece que você também é um demônio astuto. Não vou discutir com você. A guerra entre anjos e demônios não tem nada a ver comigo. Mas se você quiser passar por aqui, primeiro terá que perguntar se meu martelo concorda." Com isso, ele tirou o martelo de guerra do ombro e segurou horizontalmente à sua frente. Roy ficou um pouco atordoado por um momento antes de perguntar com uma expressão sutil no rosto: "Você quer me impedir? Você sabe o que eu quero fazer?" "Claro que eu sei." As narinas de Utani expeliram duas fortes correntes de ar enquanto ele dizia com desdém: "Você não está apenas tentando saquear as almas humanas nesta instalação. Não acredito que você não será tentado por tantas almas." Não, não, não." Roy esticou um dedo e apertou-o. "Você adivinhou completamente errado. Na verdade, estou simplesmente perdido." "Você acha que vou acreditar nisso, demônio?" Utani bufou. "Claro que não." Roy abriu as mãos. "Seu tom de voz significa que você já estava planejando lutar, certo?" "Isso mesmo." Utani de repente rugiu e golpeou Roy com seu martelo pesado. Roy estendeu a mão e rapidamente condensou uma parede preta de gelo à sua frente. Ao mesmo tempo, ele agarrou Julia com a outra mão para impedi-la de sair correndo. Com um grande estrondo, o martelo de Utani bateu ferozmente contra a parede de gelo. A parede de gelo contendo o poder da fruta negra escura tinha uma forte resistência a ataques físicos, mas quebrou com o ataque de Utani. No momento do contato, rachaduras cobriram a parede de gelo e, em poucos milissegundos, ela se quebrou em incontáveis cristais de gelo preto. Mas o martelo de Utani continuou a manter seu impulso indomável enquanto se movia em direção a Roy, atrás da parede de gelo. No entanto, embora tenha bloqueado o martelo de Utani apenas por um momento, foi o suficiente para Roy. Ele segurou a mão de Julia, brilhou e apareceu atrás de Utani. Enfrentando um guerreiro com super força, Roy não foi estúpido o suficiente para derrotar Frostmourne e enfrentá-lo de frente. Utani era da chamada raça criadora, e só de pensar no martelo em sua mão, ele percebeu que era definitivamente feito de um material indestrutível. Embora Roy tenha criado Frostmourne usando o sistema, seu material essencial era apenas o ferro demoníaco que era comumente visto no abismo. O martelo de Utani pode até quebrá-lo com um único golpe. Enfrentando um inimigo como Utani, Roy calculou que mesmo usando Bloodlust, ele poderia não ser capaz de vencer em termos de força. E nem é preciso dizer que Julia não era boa em lidar com oponentes do tipo força. Portanto, Roy optou por evitar imediatamente. Ao mesmo tempo que apareceu atrás de Utani, ele voou com Julia. Embora ele não pudesse voar muito alto no espaço aqui, estava intimidando Utani, que não tinha asas. No ar, Roy apontou para os demônios de baixo nível restantes. Os demônios de baixo nível obedeceriam absolutamente às ordens de um demônio de alto escalão como Roy. Além disso, os demônios eram assim. Eles não tiveram medo e apenas lutaram fanaticamente, então depois que Roy deu a ordem, os demônios de baixo nível restantes uivaram e atacaram Utan. Caramba! Se perder! Utani soltou um rugido ensurdecedor enquanto balançava seu martelo de guerra e começava a lutar contra os demônios de baixo nível. Roy disse a Julia: "Verifique o caminho à frente e espere por mim. Deixe esse cara comigo. Não há necessidade de se envolver com ele." Julia balançou a cabeça em desacordo. "Utani é forte, muito forte.
Mesmo alguns lordes demônios não estão dispostos a provocá-lo. Deixe os demônios de baixo nível impedi-lo e poderemos partir rapidamente. Não importa, este espaço estreito é o melhor campo de batalha para mim. Roy disse, levará algum tempo para mover as coisas que eu quero. Não será bom se eu deixar ele me atrapalhar. É melhor que eu faça com que ele saiba o quão poderoso eu sou. Ao ouvir Roy dizer isso, Julia só conseguiu assentir. Ela não disse mais nada e se virou para voar para frente. Em apenas algumas palavras, Utani quase matou todos os demônios de baixo nível. Demônios de baixo nível eram, em última análise, demônios de baixo nível e, sob as mãos de Utani, eles morreriam com um mero toque. Eles não conseguiram trazer ao Utani a menor resistência. Tudo o que puderam fazer foi atacá-lo ferozmente e então, transformar-se em uma chuva de sangue. Depois de matar todos os demônios de baixo nível, Utani se virou e olhou para Roy, que estava flutuando no ar atrás dele. Sem outra palavra, ele jogou seu martelo de guerra. O martelo de guerra voou para frente com um assobio alto. Sua velocidade era excepcionalmente rápida e Roy não teve muito tempo para se esquivar. Além disso, houve uma intensa rajada de vento ao redor do martelo de guerra. Como ele não tivesse espaço suficiente para fugir, provavelmente sofreria muitos danos, então Roy não pensou muito sobre isso enquanto brilhava e desaparecia. Estrondo. O martelo de guerra atingiu a camada de concreto no topo da passagem e abriu um enorme buraco. Roy reapareceu e sorriu para Utani. Você pode pegar de volta sua arma agora. Por que não? Utano respondeu. Ele esticou a mão em direção ao martelo de guerra à distância, e o martelo tremeu enquanto caía e depois voou de volta para a mão de Utani. Utani disse com orgulho, demônio, não pense que não posso fazer nada com você só porque você pode voar. Você pode continuar voando, mas quando eu bater em você, seu corpo será esmagado. Uau! Roy bateu palmas e elogiou. Falando nisso, você tem um parente chamado Thor? Muitas vezes grita, pela glória de Asgard, ou algo parecido. De que bobagem você está falando? Utani não entendeu as palavras de Roy. Ele balançou a mão e jogou o martelo. Roy se esquivou novamente. Ok, vamos lutar, mas que tal você tentar minha nova habilidade desta vez? Com isso, Frostmourne apareceu na mão direita de Roy, e ele levantou a mão esquerda. No segundo seguinte, uma luz azul brilhou e envolveu todo o seu corpo. Destino criogênico. Fim do capítulo. Capítulo 174. Atacar significa acabar. Com o uso da habilidade, o corpo de Roy brilhou com uma luz azul clara. Esta cena foi muito parecida com quando Roy usou Bloodlust. Depois que a luz azul clara apareceu, Roy acenou levemente com a mão direita e começou a mobilizar sua enorme quantidade de poder mágico. Num instante, o ambiente mudou. Roy e Utani estavam atualmente em um túnel do metrô que levava à área central do bunker subterrâneo. No momento em que Roy liberou seu poder mágico, o gelo negro imediatamente cobriu as paredes circundantes, e todas as pedras e concreto que formavam o túnel inteiro emitiram sons de trituração ao mesmo tempo. Foi devido ao encolhimento destes materiais de construção a uma temperatura extremamente baixa. Sob a influência desse encolhimento, alguns fragmentos de pedra se desprenderam de suas posições originais e caíram do topo sobre os trilhos de aço no chão. No final, com sons estridentes, os trilhos de aço do metrô colocados no chão explodiram. O material de aço tornou-se tão frágil quanto o vidro e, no instante em que entrou em contato com uma leve pressão, imediatamente rachou centímetro por centímetro e explodiu. Ao mesmo tempo, algumas gotas de água incolor apareceram no ar. Essas gotas de água eram extremamente pequenas, ainda menores que as gotas de chuva descritas em uma garoa fina. Utani não entendia o que estava acontecendo. Ele só sentiu dificuldade para respirar no momento em que essas gotas de água incolor se formaram. Com a formação dessas gotas de água incolores, apareceu uma brisa no túnel do metrô, mas quando a brisa soprava, fazia cada vez mais gotas de água no ar. A princípio, essas minúsculas gotículas de água ainda pareciam névoa no ar.
Mas à medida que o número delas aumentava, elas começaram a se reunir e a condensar, transformando-se em gotículas de água maiores antes de finalmente parecerem mais com água da chuva. Quando o peso deles foi suficiente, eles começaram a cair. Com um plink, Utani olhou impotente quando uma gota de chuva atingiu seu braço. Aos olhos de Utani, quando a gota de chuva tocou sua pele, ela começou a ferver como água fervente. A fervura durou apenas alguns milissegundos antes que a gota de chuva voltasse a ser névoa. Mas durante esse processo algo terrível aconteceu. Utani descobriu que a pele que entrou em contato com a gota de chuva de repente perdeu a sensibilidade e sua pele congelou instantaneamente. Ruim. Utani queria falar, mas descobriu que não conseguia abrir a boca. Ele queria dar um passo, mas encontrou uma imensa força adesiva vindo do chão, prendendo firmemente seus sapatos no chão. As gotas de chuva continuaram a cair uma por uma. Aqueles que pousaram no chão ferveram instantaneamente e explodiram em incontáveis pequenas contas de névoa. Aos olhos dos outros, era na verdade uma pequena nuvem de névoa. Quando pousou em Utani, transformou-se em cristais de gelo e começou a congelar seu corpo. Sem sequer conseguir resistir, Utani rapidamente se transformou em uma escultura de gelo. Todo esse processo não demorou nem 3 segundos. O poder mágico de Roy nem sequer entrou em contato com Utani. Só se espalhou uma vez para causar esses fenômenos. Só Roy sabia o que estava acontecendo. O chamado destino criogênico era na verdade uma nova habilidade que Roy criou que era semelhante à sede de sangue. Exceto pela luz azul clara cobrindo seu corpo, essa habilidade não tinha muitos efeitos especiais. O azul claro foi usado apenas para distinguir do efeito da sede de sangue. No geral, essa habilidade foi na verdade um buff. No entanto, o atributo desta habilidade de buff era diminuir a temperatura causada pelo poder mágico de gelo de Roy e forçá-la a 200 graus Celsius. Depois que Roy foi promovido a demônio de alto escalão, uma vez ele reservou um momento para criar um termômetro para testar a temperatura de seu poder mágico de gelo. Ele descobriu que mesmo que aumentasse continuamente a produção de seu poder mágico, seu poder de gelo oscilaria no máximo em torno de menos 150 graus C. Embora essa temperatura fosse terrivelmente baixa, e comparada a quando ele era um demônio de nível intermediário, era uma melhoria substancial em relação aos menos 100 graus Celsius, Roy ainda se sentia insatisfeito. Onde estava o poderoso lugar de geada? Não foram aqueles movimentos extravagantes, mas temperaturas cada vez mais baixas. Roy já havia pensado sobre onde estava o limite dos demônios do tipo gelo antes. Nada mais era do que o zero absoluto, que era a temperatura extrema que congelou tudo e impediu que tudo funcionasse. No entanto, o zero absoluto era muito difícil de alcançar e Roy não sabia quantas almas precisaria consumir para atingir esse objetivo. Definitivamente não funcionaria se ele quisesse ter sucesso da noite para o dia, então, depois de pensar várias vezes sobre isso, Roy decidiu adotar uma abordagem passo a passo para realizá-lo. Assim, ele criou a habilidade de buff, Destino Criogênico. Destino criogênico, ao custo do consumo adicional de poder mágico, reduz a força à temperatura do poder de gelo para menos 200 graus C. Este estado pode continuar até que a quantidade de poder mágico caia para zero. A realidade provou que a ideia de Roy estava certa. A criação da habilidade Destino Criogênico não consumiu muitas almas de Roy. Depois de gastar mais de 100.000 almas para criar a Cold Winter Armor, mais tarde ele obteve mais de 4.500 almas. No final, ele gastou apenas 4.000 almas e 5 almas caídas e nobres para obter esta habilidade Destino Criogênico. Claro, isso também acontecia porque o poder de congelamento de Roy tinha uma certa base, fazendo com que o consumo fosse relativamente baixo. Se seu poder mágico só tivesse sido capaz de criar uma temperatura baixa de menos 10 graus Celsius, então o consumo de almas teria definitivamente sido muito além disso se ele quisesse reduzi-lo à força para menos 200 graus C. Além disso, não era que Roy não quisesse baixar ainda mais a temperatura.
Mas ele descobriu que se a temperatura continuasse a diminuir depois de atingir menos 200 graus Celsius, o consumo de almas começaria a aumentar dramaticamente. Roy testou e descobriu que precisava de 10.000 almas para criar uma temperatura de menos 201 graus C. Para criar uma temperatura de menos 202 graus Celsius, o consumo de almas foi de 18.000. Quanto mais alto ele subia, mais custava. A partir deste ponto, cada quarto de aumento de grau custa 2.000 almas a mais que o nível anterior. Roy não era muito bom em matemática, então não calculou quantas almas precisava para chegar ao zero absoluto. Mas, de qualquer forma, o imenso consumo de almas não lhe deixou outra escolha senão recuar. No final, ele escolheu o mais econômico 200 graus C. Embora não tenha chegado ao zero absoluto, deixando o paciente obsessivo-compulsivo muito infeliz, os efeitos causados pela temperatura de menos 200 graus Celsius foram muito chocantes. Porque nessa temperatura o oxigênio e o nitrogênio do ar se liquefaziam diretamente. As minúsculas gotículas de água incolor que Utani viu agora eram oxigênio e nitrogênio liquefeitos. Esta foi a razão pela qual ele sentiu dificuldade para respirar. Felizmente, o lugar onde os dois lutavam não era um espaço fechado. Caso contrário, mesmo que Utani não tivesse congelado, ele teria morrido rapidamente sufocado. Uma vez liquefeitos o oxigênio e o nitrogênio, seu volume diminuía naturalmente e o gás próximo seria preenchido. Essa foi a razão pela qual os fluxos de ar se formaram na passagem do metrô. À medida que esses fluxos de ar eram preenchidos, mais oxigênio e nitrogênio se liquefaziam novamente, formando finalmente gotículas de chuva que escorriam. O nitrogênio líquido e o oxigênio líquido eram extremamente aterrorizantes. Quando pingavam e entravam em contato com objetos com temperaturas mais altas, sofriam imediatamente uma fervura superfria. Se houvesse nitrogênio líquido e oxigênio líquido suficientes, você poderia até ver uma cena como água fervente. Durante este processo, o processo de transmissão de calor aceleraria para um período muito curto. Em particular, a luta de Roy com Utani ocorreu em um espaço relativamente estreito, o que mostrou ainda mais a eficácia de seu poder de gelo ao máximo. No passado, a temperatura do poder gelado de Roy não era muito baixa. Mesmo que ele quisesse congelar seu alvo, levaria pelo menos 3 segundos. Mas agora que atingiu menos 200 graus Celsius, o tempo de congelamento foi reduzido para cerca de 2 segundos. Não subestime essa diferença de 1 segundo. Na verdade, 1 segundo quase poderia determinar se o alvo poderia reagir ou não e se poderia usar o poder mágico para se proteger. A diferença nisso foi enorme. Nem mesmo dar tempo para reagir significava que estava tudo acabado. Fim do capítulo. Capítulo 175 O Senhor dos Hollows. Utani nunca havia pensado em travar tal batalha antes. Claro, ele sabia que desta vez enfrentaria um demônio do gelo. Na verdade, Utani já tinha mais de 20.000 anos. Ele ainda era jovem entre os criadores, mas tinha visto inúmeras pessoas nos últimos 20.000 anos. Neste período de tempo, ele também encontrou um demônio do gelo e até lutou contra ele. Portanto, quando Roy lutou com ele, Utani pensou que poderia encontrar ataques mágicos como lança de gelo ou tempestade de gelo, e já estava preparado para lidar com eles. Mas quem diria que esse demônio do gelo à sua frente não jogava de acordo com o bom senso? Ele não usou nenhuma magia ofensiva. Se tivesse sido uma batalha adequada, Utani definitivamente não teria caído em tal situação. Ele era um famoso guerreiro dos criadores e tinha um físico forte que poderia esmagar anjos, demônios e dragões. No entanto, Roy aproveitou os fatores ambientais e usou uma temperatura ultrabaixa para causar sobrecargas e explosões irracionais para resolver esta batalha diretamente. Utani nem teve tempo de responder de forma eficaz antes de ser congelado instantaneamente. Sob os ultrabaixos menos 200 graus Celsius, todo o seu corpo já havia perdido a sensibilidade e até mesmo sua mente estava congelada. Em termos leigos, ele desmaiou e não sabia de nada.
Porém, Utani não morreu porque sua alma não apareceu. Seu corpo incomparavelmente forte salvou sua vida no momento crítico, permitindo-lhe manter os batimentos cardíacos fracos depois de ser congelado. Mas neste estado, Utani era extremamente frágil. Enquanto Roy pousasse e o cutucasse levemente com um prego, seu corpo congelado e frágil se quebraria como vidro quebrado, transformando-se em incontáveis cristais de gelo. Naquele momento, por mais forte que seu corpo fosse, não seria capaz de salvá-lo. Roy pousou e ficou na frente de Utani. No entanto, Roy não atacou Utani, que ele poderia facilmente destruir com a mão. Balançando o rabo, ele sentiu que era um pouco problemático. Esse cara, Utani, era um inimigo formidável e, normalmente, Roy deveria eliminar as raízes aqui para evitar problemas futuros. Mas o problema era que Roy sabia muito bem que os criadores não eram uma raça guerreira. Claro, ele sabia porque o Utani o atacou antes. Ele pretendia apenas salvar os soldados humanos em fuga. Ele considerava Roy o líder dos demônios de baixo nível e queria matá-lo para que ele não continuasse a prejudicar os humanos sobreviventes. Depois que a guerra final começou, anjos e demônios lutaram de forma tremenda no chão, mas quem sofreu foram esses humanos despreparados. E neste mundo, os humanos eram uma parte importante da ordem de equilíbrio, por isso mesmo as raças antigas que não se preocupavam com os assuntos mundanos, como os criadores, estavam agora a aparecer no mundo humano. Eles pretendiam salvar esses humanos lamentáveis e tirá-los do trágico fim da guerra para evitar que fossem verdadeiramente extintos. Quanto ao próprio Roy, ele na verdade não havia dado ordens para o abate dos demônios de baixo nível. Foram puramente os demônios de baixo nível que os caçaram espontaneamente depois que os soldados humanos fugiram. Desde que conheceu Cassandra no mundo dos piratas do Caribe, Roy sempre se colocou na posição de punir o mal. Ele sentiu que esta era provavelmente a verdadeira intenção do Criador de criar demônios. Foi precisamente por causa dessa percepção que ele de repente obteve o talento de escolhido do abismo. Depois de vir a este mundo, embora Roy tenha sido apanhado na guerra final, ele de fato não tomou a iniciativa de atacar os humanos deste mundo. Ele sempre seguiu esse princípio. A menos que os humanos o atacassem, ele reagiria. Os soldados humanos o atacaram com foguetes, então Roy naturalmente não impediria os demônios de baixo nível de persegui-los porque já eram considerados inimigos. No entanto, Roy nunca pensou nos sobreviventes no bunker desde o início. Ele só planejou sair daqui depois de obter aquelas bombas nucleares táticas. Claramente, Utani não sabia qual era o seu propósito. Ele entendeu Roy mal, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Era impossível os dois sentarem e conversarem para se entenderem, certo? Esqueça. Depois de pensar um pouco sobre isso, Roy sentiu que não havia necessidade de provocar a antiga raça criadora. Seu propósito em permanecer neste mundo era muito simples. Primeiro, ele queria coletar o máximo de almas possível e, segundo, queria encontrar alguma informação que o ajudasse a ser promovido a Lorde Demônio, por exemplo, o Nephilim, ou o Criador, e assim por diante. A história dos fabricantes era antiga e longa, e ainda mais longa do que o estabelecimento do Conselho Carbonizado. Talvez os criadores tivessem informações sobre o Criador, então não havia necessidade de levar o relacionamento a um impasse. Claro, Roy não pretendia descongelar Utani. Esta foi sua punição por atacá-lo. Como ele ainda tinha batimentos cardíacos, Roy sentiu que poderia sobreviver, então deixou Utani congelado para não causar problemas para ele. Roy se virou e saiu, perseguindo Julia. Não muito depois de Roy partir, uma enorme formação mágica apareceu no túnel do metrô. A figura alta carregando o caixão do anjo e do demônio nas costas apareceu da formação mágica. Ele segurava um cajado em uma das mãos e acenava suavemente com a outra. Um raio de luz brilhou no Utani congelado. Sob esta luz, o gelo no corpo de Utani começou a derreter lentamente. Depois de um tempo, Utani finalmente descongelou completamente e gradualmente recuperou a consciência.
Após o descongelamento, as pernas de Utani ficaram fracas e ele se ajoelhou no chão. Ele se apoiou com as duas mãos no chão e ofegou pesadamente. O martelo de guerra negro bateu no chão com um estrondo. A figura alta com o caixão nas costas estava curvada e usava uma coroa na cabeça, mas seus olhos escarlates e brilhantes mostravam sua identidade demoníaca. Ele acariciou lentamente a barba e disse ao Utani: "O poder do gelo agindo sobre você é muito poderoso, então você terá um longo período de efeitos colaterais." Utani ergueu a cabeça e olhou para o demônio antigo. "Senhor dos Hollows, você me salvou?" Ele então olhou em volta e perguntou em dúvida: "Onde está aquele demônio do gelo agora? Você o matou?" "Não, de jeito nenhum." O Senhor dos Hollows balançou a cabeça ligeiramente. "Na verdade, ele não matou você. Ele teve a chance, mas desistiu." Por quê?" Utani ficou atordoado. "Não sei. Esse demônio é muito estranho." O Senhor dos Hollows também ficou intrigado. "Ele é diferente dos outros demônios que vi, seja em termos de força ou comportamento." Utani entendeu o significado das palavras do Senhor dos Hollows. Ele levantou-se lentamente e perguntou curioso: "Você está observando ele?" Utani sabia quem era esse demônio antigo à sua frente. Foi o Senhor dos Hollows. Ele era de fato um demônio, mas também já foi um dos membros do Conselho Carbonizado. No entanto, ele deixou o Conselho Carbonizado devido a divergências com os outros membros do Conselho. Depois disso, ele encontrou um espaço alternativo e abriu seu próprio domínio, os Hollows. Este antigo demônio possuía um poder inimaginável. Ele parecia planejar alcançar algum tipo de equilíbrio à sua maneira. E alguns anjos e demônios, que estavam física e mentalmente exaustos das lutas sem fim, tomariam a iniciativa de encontrar o Senhor dos Hollows para que pudessem se libertar completamente da dor de suas almas ressuscitando constantemente. Neste mundo, o Senhor dos Hollows era uma existência famosa. Portanto, depois de ouvir o significado das palavras do Senhor dos Hollows, Utani achou estranho que um figurão prestasse atenção a um demônio de alto escalão. Ao mesmo tempo, Utani sentiu que o mais estranho era que o demônio do gelo claramente tinha a chance de matá-lo, mas o deixou ir. Os criadores não eram pessoas que não conseguiam distinguir o certo do errado. Utani também sentiu vagamente que o Senhor dos Hollows estava certo. O comportamento deste demônio do gelo era realmente muito estranho. Diante da pergunta de Utani, o Senhor dos Hollows olhou para ele e disse lentamente: "Porque Fari, um dos cavaleiros do Apocalipse, na verdade entregou a missão dada a ela pelo conselho para este demônio, então acho que é necessário investigar o que ele disse para Fari, talvez esse demônio também seja a chave para restaurar o equilíbrio." Realmente, Utani abaixou a cabeça e olhou para seu martelo de guerra, imerso em pensamentos. "Quanto a você, Blackhammer Utani, você precisa de mais paciência." O Senhor dos Hollows disse: "Talvez as coisas possam não ser como você pensa." Com isso, uma formação mágica apareceu sob os pés do Senhor dos Hollows, e ele lentamente afundou nela. Somente quando sobrou apenas Utani ele pegou seu martelo de guerra e carregou-o, isso em seu ombro. Ele correu para frente com passos largos. Olhando na direção, ainda estava na área central do bunker subterrâneo. Mas desta vez, ele planejou observar mais, como o que o Senhor dos Hollows havia dito. Fim do capítulo. Capítulo 176. Um título não é fácil de escrever. Não muito depois, Roy alcançou Julia. Ao ver Roy chegando tão rápido, Julia ficou extremamente chocada. Ela naturalmente sabia o quão difícil era lidar com Utani, mas foi precisamente por causa disso que ela ficou chocada. No entanto, ela não perguntou a Roy sobre o processo específico. Não era fácil para os demônios sobreviverem na sociedade, então quase todos os demônios, inclusive ela, deixariam um trunfo. Ela não podia perguntar casualmente, embora eles tivessem se tornado parceiros. Quanto mais perto chegavam da área central, mais demônios de baixo nível encontravam. Quando esses demônios de baixo nível viram Roy e Julia aparecerem,
todos eles escolheram segui-los, sem exceção. Então a comitiva de demônios que Utani havia matado foi reabastecida. Neste bunker subterrâneo, as áreas de vida dos humanos sobreviventes e do arsenal eram separadas. Então quando os humanos viram Roy e Julia trazendo um grande grupo de demônios para o arsenal, os sobreviventes se alegraram e se sentiram desconfortáveis. Eles se alegraram porque Roy e Julia não demonstraram intenção de atacar os sobreviventes. Mas o desconforto deles era porque os sobreviventes não sabiam se Roy e Julia voltariam depois de irem ao arsenal. Eles só podiam se esconder atrás da porta de aço, esperando ansiosamente pelo veredicto. Nesse momento, Roy e Julia haviam chegado do lado de fora do arsenal. Como não conseguiram encontrar a sala de controle, só puderam usar a violência para arrombar a porta. Felizmente, esse método sempre foi o que os demônios faziam melhor. A tarefa de arrombar a porta foi naturalmente deixada para os demônios de baixo nível. Eles avançaram, arranharam com as garras, cuspiram chamas e quebraram as armas com toda a força, usando todos os tipos de ataques na porta. Era preciso dizer que esta instalação de defesa nuclear poderia ser considerada, em certo sentido, uma fortaleza. Sob os ataques contínuos de muitos demônios de baixo nível, a porta feita de liga especial apenas se deformou, mas não pôde ser quebrada. Os humanos não tinham corpos poderosos e a força de anjos e demônios, então tudo em que podiam confiar era na tecnologia. No final, Julia ficou impaciente. Ela puxou sua espada angelical caída, deu um passo à frente e cortou diretamente a porta de liga leve com sua habilidade com a espada. Então Roy e os outros entraram. Na armadura, havia um grande número de caixas de diferentes tamanhos empilhadas. Telas grossas e carregadas de poeira cobriam a maior parte dessas caixas. Mas quando Roy abriu essas telas e abriu as caixas, descobriu que as armas armazenadas dentro estavam bem conservadas e podiam ser usadas a qualquer momento. Havia alguns vestígios do arsenal no chão e muitas caixas vazias abertas. Parecia que os sobreviventes haviam levado embora uma parte das armas. Roy entrou mais fundo e viu fileiras de tanques e veículos blindados. Se Roy ainda fosse um pequeno demônio, ele poderia ter encontrado combustível para esses tanques e tentado brincar com eles, mas agora era impossível. Seu corpo alto não conseguia mais entrar nesses tanques estreitos. Julia estava bastante curiosa. Ela tinha visto humanos dirigindo essas carruagens de guerra para lutar contra anjos e demônios, e até destruiu pessoalmente essas armas. Mas ela não conseguia entender como esses bonecos mecânicos se moviam. Embora este mundo fosse um mundo de alta magia, os humanos aqui não haviam embarcado no caminho da magia. Eles próprios não tinham nenhum poder mágico, e essas armas não pareciam ser movidas por poder mágico. Você quer as armas desses humanos? Julia perguntou a Roy enquanto caminhavam. Mas essas coisas são muito fracas. Um golpe pode abri-los, então eles são inúteis. Roy olhou para ela e sorriu. Você saberá se me seguir. Não era de admirar que Julia os desprezasse. Para anjos e demônios, essas armas humanas eram de fato muito fracas. Não só eram desajeitados, mas seus ataques eram simples e não tinham muita defesa. Parecia que era precisamente por isso que anjos e demônios raramente prestavam atenção ao progresso da ciência e da tecnologia humanas. Mas para Roy, ele sabia muito bem que, fosse a rota do desenvolvimento científico ou a rota do desenvolvimento místico, ambos poderiam chegar ao mesmo destino no final. As bombas nucleares intercontinentais lançadas por humanos poderiam facilmente matar demônios de alto escalão, então quem poderia garantir que a tecnologia não se desenvolveria a um ponto em que navios de guerra interestelares pudessem eliminar um Lorde Demônio de uma só vez? Neste mundo, não foi sem razão que os humanos foram uma parte importante do equilíbrio, não foi apenas neste mundo, mas também em muitos outros mundos. Ele conduziu os muitos demônios para as profundezas do arsenal. Depois de destruir algumas portas de liga leve, uma após a outra, ao longo do caminho, Roy finalmente chegou ao centro do arsenal. Quando ele entrou, o olho do demônio escondido em um canto bateu suas pequenas asas e voou em direção a Roy para ele guardar.
Como o olho do demônio apareceu aqui, significava que era aqui que as bombas nucleares táticas estavam armazenadas. Depois de abrir um monte de caixas compridas, Roy encontrou o que queria dentro. Ao contrário dos grandes mísseis nucleares intercontinentais, as bombas nucleares táticas eram muito mais pequenas e tinham entre 3 e 5 metros de comprimento. Essas armas em forma de mísseis deveriam ser montadas em caças, então naturalmente não eram tão grandes. Roy pegou facilmente um míssil com uma das mãos, acenou-o suavemente e achou-o muito conveniente de manusear. Ele poderia usar esses mísseis, que tinham quase a mesma altura que ele, como dardos e lançá-los sem problemas. O rendimento destas ogivas era de cerca de 2 a 3 mil toneladas, mas havia apenas 12 delas, não muitas. Roy estimou que mesmo os sobreviventes humanos poderiam não saber da existência dessas bombas nucleares táticas. Caso contrário, eles os teriam executado há muito tempo para lidar com os demônios que cercavam o bunker. Mas agora, Roy não fez cerimônia e aceitou todos eles. Embora ele não conhecesse os códigos de ativação dessas bombas nucleares, isso não importava. Com Dead System por perto, ele poderia usar algumas almas para criar um detonador especial especificamente para detonar essas bombas nucleares. Vamos sair deste lugar e continuar procurando pelos 7 pecados capitais. Eu já tenho uma pista. Roy colocou as 12 bombas nucleares táticas no espaço do sistema e acenou para Julia. Os dois saíram do arsenal e os demônios os seguiram naturalmente. Depois de sair, os demônios de baixo nível ficaram atordoados porque perceberam que esses 2 demônios de alto escalão estavam planejando deixar o subsolo. Eles não queriam aquelas deliciosas almas humanas cheias de medo e desespero. Por um tempo, houve uma comoção entre os demônios de baixo nível. Eles não sabiam se deveriam seguir Roy e Julia ou ficar aqui para encontrar uma maneira de quebrar a fortaleza humana e saquear as almas dos humanos. No entanto, Roy não se importava nem um pouco com eles. Demônios de baixo nível estavam por toda parte neste mundo, e Roy poderia encontrar muitos deles a qualquer momento. Roy não considerava esses demônios de baixo nível como seus subordinados. Não importava para Roy se eles estavam dispostos a segui-lo ou não. Eles seriam apenas um grupo de bucha de canhão para invadir as linhas inimigas. E para os inimigos com os quais Roy e Julia não conseguiam lidar, não fazia diferença, não importava quantos demônios de baixo nível viessem. Simples assim, eles foram embora. Quando estavam prestes a sair da área central, uma figura apareceu de repente na frente deles. Era o Black Hammer Ultani dos Criadores. Roy não ficou surpreso ao vê-lo e apenas o avaliou por um momento. Eu não esperava que você se recuperasse tão rapidamente. Parece que você me deixou ir de propósito. Ultani colocou seu martelo de guerra no chão e disse um tanto infeliz, como é ridículo que um demônio tenha realmente poupado a vida do martelo negro Ultani um dia. Se você realmente quer morrer, posso realizar seu desejo agora. Roy abriu as asas e revelou um sorriso sinistro. Parar. Não estou aqui para lutar com você desta vez. Ultano disse, estou aqui apenas para confirmar se os demônios que cercam os sobreviventes realmente não têm nada a ver com você. Não. Roy balançou a cabeça. Se você quiser salvar esses humanos, é melhor se apressar. Se demorar muito, não posso garantir o que acontecerá. Ultani olhou para Roy e permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de dizer, parece que você é realmente um demônio diferente. Ok, Ultani, devo uma a você. Da próxima vez, se pudermos nos encontrar novamente, ajudarei você a fazer o que puder. Negócio. Roy acenou com a cabeça inexpressivamente e continuou caminhando com Julia. Depois que Roy passou por Ultani, sua boca não pôde deixar de se arquear em um sorriso. Funcionou. Fim do capítulo. Capítulo 177 Fogo no Buraco. Embora os criadores fossem guerreiros poderosos, sua verdadeira força não residia em seu poder de combate, mas em sua capacidade de forjar. Na verdade, quando Roy viu Ultani e o reconheceu como o cara do jogo Darksiders 1, ele ficou um pouco preocupado.
Se ele não se lembrasse mal, ele ajudaria War a reforjar a Armageddon Blade 100 anos depois, quando War retornasse ao mundo humano. A Armageddon Blade era uma poderosa espada sagrada neste mundo. E Utani foi na verdade o criador desta espada sagrada. Ele forjou esta arma divina. No começo, o céu segurava esta espada sagrada. No entanto, quando Abaddon planejou secretamente iniciar a guerra final, ele usou esta espada sagrada para quebrar a poderosa força do contrato dos 7 selos. Depois de quebrar 6 dos 7 selos, a lâmina do Armagedon se quebrou. Finalmente, War recuperou os fragmentos da espada e fez com que Utani a reforjasse para restaurar o poder original da espada sagrada. Foi através desta lâmina do Armagedon que a guerra poderia matar Abaddon, que havia se transformado no Destruidor. Já que esta espada sagrada poderia matar um rei demônio, o que mais poderia ser senão uma arma divina? Se poupar a vida de Utani pudesse ser trocado por um favor deste divino artesão de artefatos, por que Roy não faria isso? Se Roy fosse insensível o suficiente e pedisse ao Utani para ajudá-lo a reforjar Frostmourne, ele provavelmente não rejeitaria esse favor, certo? Mesmo que Frostmourne não conseguisse alcançar o poder da Armageddon Blade no final, Roy teria um lucro enorme, desde que houvesse uma grande melhoria. É claro que esse favor não foi fácil de obter. A chave era que Roy precisava ser capaz de derrotar Utani, e a habilidade de Roy era capaz de fazer isso. Como Utani dissera, ele odiava tudo que pudesse baixar a temperatura. Se Roy usasse habilidades de chama como outros demônios, Utani, um ferreiro de 10.000 anos que lidava com fogo há muito tempo, poderia não ter sido o único a perder. Roy alcançou seu objetivo. Ele bateu em Utani com um pedaço de pau e deu-lhe uma tâmara para comer. No entanto, Utani não pôde deixar de apreciar isso porque Roy realmente tinha a capacidade de matá-lo naquele momento, mas não o fez. Embora Utani tenha sido libertado de seu estado congelado, os músculos de todo o corpo ainda estavam muito rígidos. Mas sob sua poderosa recuperação, as células necróticas de seu corpo estavam mudando rapidamente. Claro, ele não seria capaz de se recuperar desse estado de fraqueza por um tempo e era naturalmente impossível para ele lutar. Felizmente, este demônio do gelo não parecia ter a intenção de atacar os sobreviventes humanos. Isto não entrava em conflito com o propósito da viagem de Utani, então ele fez uma troca direta. Embora ele tenha dito, na próxima vez que nos encontrarmos, Roy não estava com pressa. Ele sabia que era impossível para Utani trazer consigo todas as ferramentas que usou para forjar. Se ele realmente quisesse encontrá-lo para atualizar Frostmourne, provavelmente teria que segui-lo até o espaço alternativo onde os criadores viviam. Atualmente, Utani e seu povo procuravam sobreviventes humanos e não deixariam o mundo humano em pouco tempo. Portanto, Roy poderia ficar tranquilo para capturar os 7 pecados capitais primeiro. Cerca de 2 dias depois, Roy e Julia encontraram outro dos 7 pecados capitais. Desta vez foi a Gula, dos 7 pecados capitais. Ele era um monstro parecido com um polvo de aparência feroz. A maior parte de seu corpo estava no chão e apenas sua cabeça estava exposta. O formato de sua cabeça era como o de um polvo, com tentáculos balançando constantemente em volta do pescoço. A gula era muito mais forte que a avareza. Assim como Roy havia adivinhado, com o passar do tempo, os 7 pecados capitais se tornariam mais poderosos após obterem o mesmo poder do pecado capital que representavam. No momento, eles ainda estavam no estágio de demônio de alto escalão, mas era difícil dizer o que aconteceria se o tempo se arrastasse um pouco mais. Roy não sabia quanto tempo duraria esse tempo. Afinal, os demônios de alto escalão precisavam acumular muito poder para se tornarem lordes demônios. Mas, de qualquer forma, era sempre bom se apressar. Roy não deixou Julia participar dessa batalha contra o Gula, mas em vez disso a escondeu bem longe. Durante a batalha, Roy descobriu que os tentáculos em volta do pescoço de Gula cuspiam veneno venenoso, e sua boca, cheia de dentes afiados como um moedor de carne, tentava desesperadamente morder Roy.
Esse cara era realmente digno de ser o Gula. Ele realmente comeu tudo. Depois de tentar morder Roy, e Roy fugir, ele muitas vezes acabava mordendo terra, pedras, aço ou até mesmo o veneno que cuspia e engolha tudo sem hesitação. Além disso, esse cara poderia até mesmo se mover para o subsolo. Ele poderia devorar as rochas subterrâneas para cavar túneis. Ele poderia até comer a parede de gelo que Roy criou. O vírus do poder mágico, o vírus desolado e o efeito corrosivo do poder das trevas contido no gelo eram de pouca utilidade contra ele. Para evitar que ele cavasse o chão, escapasse e perdesse tempo, Roy vinha demonstrando fraqueza na batalha, mas não permitiu que o Gula o mordesse. Isso fez com que Gula não conseguisse satisfazer seu forte apetite, então ele abriu a boca para sugar o ar, tentando puxar Roy e comê-lo com a poderosa força de atração. Porém, o que Roy esperava era esse momento. No ar, ele repentinamente retirou uma bomba nuclear tática do espaço do sistema. Depois de instalar nele o detonador de tecnologia preta criado pelo sistema, ele jogou o míssil como um dardo na enorme boca do Gula abaixo. Fogo no buraco! Roy gritou enquanto jogava. Infelizmente, Gula não entendeu o que isso significava e engoliu o míssil atordoado. Como o míssil era muito longo, ele até ergueu o pescoço e engoliu novamente. Enquanto observava o míssil entrar no estômago do Gula, Roy rapidamente usou o bloco de gelo. Gelo preto espesso empilhado no corpo de Roy, camada por camada, transformando-o em um enorme caixão redondo de gelo. No segundo seguinte, uma luz ofuscante apareceu na boca do Gula, e então a luz se expandiu rapidamente e explodiu em seu estômago. Bum! Quando o corpo do Gula foi dilacerado, uma enorme onda de choque varreu. O calor intenso varreu a terra em todas as direções e a radiação invisível penetrou em tudo na velocidade da luz. Olhando de longe no céu, você veria uma bola de luz semelhante ao sol emergindo da superfície da cidade e, em seguida, uma nuvem em forma de cogumelo subindo lentamente. Metade da cidade desapareceu em um instante, mas Roy, que estava no centro da explosão, estava bem. O rendimento das bombas nucleares táticas foi pequeno. A defesa que Roy criou foi a razão importante pela qual ele estava são e salvo. Não apenas o espesso gelo negro compensou o impacto de alta temperatura da explosão, mas até mesmo a radiação fatal da explosão foi absorvida principalmente pelo vírus desolado no gelo sólido. Depois de remover a proteção do bloco de gelo, Roy pousou no chão e olhou para o chão arrasado ao seu redor. Ele moveu seus membros e verificou seu corpo antes de gritar, incrível! Pode-se dizer que a habilidade de Roy conteve completamente esta explosão nuclear em pequena escala. Justamente por isso, ele se atreveu a lançar uma bomba nuclear tática como uma granada de perto. Falando em usar uma bomba nuclear tática como granada, ele provavelmente foi o único. Ao contrário de quando ele matou a inveja, o Gula sua alma foi completamente exposta porque seu corpo físico se desintegrou completamente e se transformou em cinzas. E era impossível que sua alma se escondesse. Roy pegou o talismã do pecado e disparou um raio de luz na alma do Gula, puxando-o para dentro do talismã. Ele também obteve a alma da Gula, um dos 7 pecados capitais. Fim do capítulo. Capítulo 178 aparecendo. Previsão de Roy estava certa. Ele poderia de fato resistir ao poder explosivo desta bomba nuclear tática de pequeno rendimento. Comparado a outras magias elementares, o elemento gelo poderia formar uma estrutura defensiva física substancial para resistir à onda de choque. Ao mesmo tempo, devido à baixa temperatura do elemento gelo, ele também resistiu às altas temperaturas produzidas durante a explosão. Esta era uma vantagem que outras magias elementares não conseguiam igualar. Quanto à radiação mais fatal da bomba nuclear, o vírus desolado de Roy a absorveu durante a explosão. E depois de absorver a radiação, Roy pôde sentir claramente que o vírus desolado havia se tornado mais forte. Em outras palavras, ao usar essas bombas nucleares táticas para lidar com os inimigos, elas não só poderiam causar danos imensos, mas também fortalecer Roy.
A única pena foi que Roy obteve apenas 12 bombas nucleares táticas. Se quisesse mais, teria que ir a outras cidades em busca de bunkers de defesa nuclear semelhantes. Julia seguiu as instruções de Roy e se escondeu longe, mas após a explosão ela imediatamente correu. Quando ela viu que metade da cidade havia sido arrasada, ela ficou muito surpresa. Claro, ela reconheceu que esta explosão parecia ser o tipo de ataque que os humanos tinham usado para retaliar antes. No entanto, o que Roy usou desta vez tinha muito menos potência. A princípio Julia não sabia quais eram as armas humanas que Roy havia levado embora, mas agora ela sabia. O que a surpreendeu foi que Roy realmente sabia como usar essas armas humanas. Como você fez isso? Julia perguntou curiosa a Roy após pousar. Usando um método especial, Roy jogou o talismã do pecado em sua mão. Como é? As armas humanas são muito poderosas, certo? Você está planejando usar essas armas para lidar com os 7 pecados capitais restantes? Julia perguntou. Claro, a maior vantagem dessas armas humanas é que elas não precisam consumir nenhum do meu poder mágico. Roy assentiu. Eu nem preciso aparecer. Contanto que eu encontre a localização dos outros 7 pecados capitais, posso enviar alguns demônios de baixo nível com essas armas e doá-las diretamente após encontrá-las. Se um não for suficiente, usarei 2 ou 3. A ideia de Roy de usar ataques suicidas foi algo que ele pensou agora há pouco. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais viável ele achava que era. Ele pensou que Julia elogiaria sua ideia, mas inesperadamente Julia perguntou solenemente, você quer dizer que mesmo demônios de baixo escalão podem usar essas armas poderosas? Sim, o que está errado? Roy olhou para ela confuso, sem entender por que ela estava com essa expressão. Osiris, é melhor não usar essas armas humanas no futuro. Julia persuadiu. Você já pensou sobre isso? Esses tipos de armas humanas que podem permitir que demônios de baixo nível matem demônios de alto nível, o que aconteceria se elas se espalhassem no mundo demoníaco? Roy ficou surpreso e entendeu imediatamente o que Julia quis dizer. Na opinião de Roy, essas armas poderosas eram convenientes e fáceis de usar, mas não era necessariamente o caso de outros demônios. Assim como Julia havia dito, eles eram algo que poderia permitir que demônios de baixo nível desafiassem demônios de alto nível. Tais coisas existentes eram provocações à hierarquia estrita do mundo demoníaco. Basta pensar nisso. Se Roy encontrasse bombas nucleares suficientes com poder suficiente, ele seria capaz de matar um Lorde Demônio. Um demônio de alto escalão matando um Lorde Demônio era simplesmente uma piada no abismo, mas seria diferente com essas armas humanas. Julia estava dizendo isso para o bem de Roy. Ela estava preocupada que Roy usasse frequentemente essas armas humanas e permitisse que outros demônios de alto nível vissem como usá-las. Nesse caso, alguns lordes demônios podem procurá-lo e até matá-lo pessoalmente para manter a hierarquia. Não se preocupe, eu entendo. Roy assentiu. Não vou entregar essas armas para demônios de baixo nível usarem. Tudo bem, desde que eu não deixe outros demônios perceberem que qualquer um pode usar essas armas humanas. Depois de ouvir as palavras de Roy, Julia sorriu e abraçou o rabo de Roy de atrás. Ela pressionou todo o seu corpo contra a cauda de Roy e disse, vamos continuar procurando pelos outros 7 pecados capitais, mas quero que você me carregue enquanto voa. Roy sorriu e não disse nada. Ele abriu as asas e voou para o céu com Julia. Uma semana passou rapidamente. Durante esta semana, depois de avareza e gula, as almas de mais 2 dos 7 pecados capitais pousaram nas mãos de Roy. Essas 2 almas pertenciam à preguiça e à luxúria. Além dos olhos demoníacos de Roy, ele também teve a ajuda de Vulgrim para encontrar esses 7 pecados capitais. Este comerciante demoníaco forneceu a Roy informações sobre a localização de Preguiça, um lugar onde os olhos demoníacos de Roy não conseguiram encontrar, então Roy pagou centenas de almas por isso. Para encontrar vestígios desses 7 pecados capitais, Roy e Julia viajaram por várias cidades e viram muitas batalhas entre anjos e demônios no caminho.
Mas era inegável que os anjos foram completamente suprimidos pelos demônios e seu número estava diminuindo cada vez mais. Como os demônios agora estavam vencendo a guerra, essas cidades pelas quais Roy e Julia passaram estavam basicamente cheias de demônios. Eles vagaram pelas ruínas de cada cidade e procuraram por cada alma que puderam encontrar. O número de almas que Roy conseguia coletar através da bandeira de atração de almas estava se tornando cada vez menor. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Embora houvesse inúmeras almas nesta guerra final, o número de demônios dividindo as almas também era enorme. Após o período inicial de colheita, ele só poderia acumular almas com o tempo. Era por isso que Roy estava fazendo o possível para completar a missão de Fari. Contanto que Fari cumprisse sua promessa, Roy poderia obter um grande número de almas dela, muito mais do que o trabalho duro de Roy em coletá-las. Agora, o talismã do pecado armazenou as almas de 7 pecados capitais, a parte da inveja era apenas um fragmento de alma, deixando apenas ira e orgulho antes de Roy completar a missão. No entanto, Roy notou um lugar estranho quando matou um dos 7 pecados capitais e guardou sua alma. Ao norte da cidade onde Slot estava, ele podia ver vagamente alguns objetos enormes flutuando no céu. Roy e Julia podiam vê-los de longe, mesmo estando no chão. Esses enormes objetos flutuavam no ar, imóveis, e pareciam ter uma leve tendência de se juntarem. O que são essas coisas? Roy perguntou um tanto duvidoso. Julia observou atentamente por um momento e disse, não tenho certeza. Eles parecem ser algumas plataformas? Plataformas? Roy olhou para eles com toda a força. Então ele descobriu que em sua percepção de radiação havia algumas pequenas fontes de radiação perto desses enormes objetos flutuantes. No entanto, por estar muito longe, as fontes de radiação eram apenas pontos de luz, e essas fontes de radiação continuavam voando em torno desses objetos flutuantes sem qualquer padrão. Eles deveriam ser algum tipo de criatura voadora, mas ele não sabia se eram anjos ou demônios. Você quer dar uma olhada? Julia perguntou a Roy. Roy estava prestes a concordar quando uma voz veio de repente atrás dele. Eu aconselho você a não ir. Roy se virou abruptamente. Em sua percepção anterior, não havia ninguém por perto. Ele pensou que Vulgrim havia fugido do espaço do purgatório novamente, mas não parecia. Depois de se virar, Roy e Julia viram uma formação mágica queimando com chamas brilhantes no chão. No centro da formação mágica havia um vórtice negro. À medida que a formação mágica girava lentamente, uma figura alta emergiu do vórtice. Esta figura alta tinha um grande cajado em ambas as mãos. Seu corpo estava curvado e atrás dele havia um enorme caixão. Quando Julia viu essa figura, ela ficou claramente chocada e rapidamente se curvou. Senhor dos Hollows, Fallen Angel Julia cumprimenta você. Isso mesmo. A figura que emergiu da formação mágica foi o Senhor dos Hollows que libertou o Tani do gelo. Roy percebeu que a pessoa que Julia chamava de Senhor dos Hollows era na verdade um demônio. Ele era mais alto que Roy, mas como não ficava em pé, Roy era apenas uma cabeça mais baixo. Os olhos de Roy dispararam ao redor e, como Julia, ele bateu no peito e prestou homenagem ao Senhor dos Hollows. No entanto, o Senhor dos Hollows acenou com a mão e disse, você não precisa ser tão educado. Sou apenas um demônio que deixou o abismo, então você não precisa seguir os métodos do abismo antes de mim. Julia permaneceu neste mundo por muito mais tempo do que Roy, então ela conhecia algumas das figuras famosas deste mundo. Mas Roy estava um pouco confuso. Ele não sabia de onde veio esse demônio conhecido como Senhor dos Hollows. No entanto, a imensa aura da outra parte não poderia ser falsificada. Este Lord of the Hollows era pelo menos um demônio poderoso no nível de Lorde. Portanto, Roy saudou Julia. Embora Roy tenha saudado, ele não disse uma palavra. Ele pensou que o Senhor dos Hollows estava aqui procurando por Julia. Mas para sua surpresa, o Senhor dos Hollows olhou para Roy e disse em uma voz profunda, Demônio Osíris, você deveria ser um demônio que acabou de vir do abismo, certo?
Ele realmente veio me encontrar. E ele até sabe meu nome. O que isto significa? Isso significa que este Lorde Demônio tem me observado secretamente. A mente de Roy disparou, mas ele acenou com a cabeça calmamente. Sim, então, você sabia que a missão de caçar os 7 pecados capitais deveria ter sido a missão que o Conselho Carbonizado deu à fúria dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O Senhor das Almas Desoladas olhou para Roy com seu rosto levemente dourado, olhos escarlates. Embora Fari seja apenas um peão que o Conselho Carbonizado está enganando e manipulando casualmente, suas ações sem dúvida atrapalharam os planos do Conselho Carbonizado. Você não tem medo da raiva do Conselho Carbonizado. Fim do capítulo. Capítulo 179. O que é o Festival Kishi? Bah, quero atualizar. Oh, não, Excelência Senhor dos Hollows. Roy curvou-se ligeiramente. Acho que você deve ter entendido mal. A missão de capturar os 7 pecados capitais foi imposta a mim pela fúria do cavaleiro e não por mim causando problemas deliberadamente. Você deveria ter ouvido falar do temperamento e da personalidade de Fari, certo? Como pode um demônio de alto escalão como eu ousar rejeitar um cavaleiro do Apocalipse? Roy abaixou a cabeça, mas, neste momento, seus olhos brilhavam com a astúcia de um verdadeiro demônio. Roy não tinha certeza de quais eram as intenções do Lord of the Hollows, mas seu tom parecia que ele estava aqui para interrogá-lo e criticá-lo. Roy usou o termo poder do vazio do mundo Warcraft para desviar a atenção de Fari, e Fari foi investigar o que estava acontecendo com o poder de depravação deste mundo, ignorando a missão dos 7 pecados capitais. Isso sem dúvida irritaria o Conselho Carbonizado, mas o mau humor de Fari não era fácil de subjugar. Se o Conselho Carbonizado insistisse em puni-la, era muito provável que Fari trilhasse o caminho de romper relações com eles. Este impulso deve corresponder às intenções dos conspiradores dos bastidores, o Rei Demônio Samael e a Rainha Louca Lilith. Roy fez isso para causar uma boa impressão em Samael. Não poderia ser ajudado. Os reis demônios que apareceram neste mundo foram Samael e o Destruidor. Se nada inesperado acontecesse, o Destruidor seria definitivamente morto pelos Cavaleiros do Apocalipse. Não havia futuro se ele o seguisse. Pelo contrário, o jogo de xadrez dirigido por Samael e Lilith demonstrou uma sabedoria insondável. Embora Roy fosse neutro agora, em essência, ele ainda favorecia Samael. Mas era importante notar que mudar o plano original do Fari certamente prejudicaria os interesses de algumas pessoas, porque elas planejaram originalmente usar o Fari como um peão. O Conselho Carbonizado foi definitivamente uma das partes cujos interesses foram prejudicados. E se ele estivesse certo, o Senhor dos Hollows na frente dele poderia ser um deles. Portanto, diante desse tipo de questionamento, Roy simplesmente se recusou a admitir e empurrou tudo para Fari. De qualquer forma, o Lord of the Hollows provavelmente não iria confrontá-lo. Claro, essa desculpa pode ter a possibilidade de irritar o Lord of the Hollows. Enfrentando um Lorde Demônio, Roy e Julia não tinham chance de vencer, então, ao dizer isso, ele estava se preparando secretamente para ativar sua habilidade de teletransporte. Contanto que ele visse a menor possibilidade de o Senhor dos Hollows atacar, ele não hesitaria em levar Julia de volta ao abismo. Era contra isso que ele estava se protegendo quando deixou Fat Tiger no abismo. No entanto, o que surpreendeu Roy foi que o Senhor dos Hollows não demonstrou nenhum sinal de raiva após ouvir a desculpa de Roy. De repente ele suspirou. Parece que estou realmente velho. Você, um demônio de alto escalão, ousou participar deste jogo de xadrez e usar a fúria como peão para perseguir seus próprios interesses. Mas só posso me esconder em um espaço alternativo e colocar minhas esperanças nos outros. Roy olhou para ele confuso, sem saber por que ele estava suspirando. No entanto, ele não concordou com o que o Lord of the Hollows disse. Ele sentiu que não era um jogador neste jogo. Na verdade, a compreensão de Roy sobre o Senhor dos Hollows era um pouco errada. O Senhor dos Hollows não veio questioná-lo especificamente.
Mesmo sem a interferência de Roy fazendo com que a trama se desviasse, o Senhor dos Hollows também teria procurado pela fúria dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ele então usaria Fari para fazê-la descobrir passo a passo a verdade sobre ela ter sido enganada pelo Conselho Carbonizado, instigando assim Fari a se rebelar. Em outras palavras, o objetivo final do Lord of the Hollows, na verdade, tinha como alvo o Conselho Carbonizado. Naquela época, ele saiu furioso por causa de desentendimentos com os outros membros do Conselho Carbonizado. Do seu ponto de vista, o Conselho Carbonizado já havia decaído ao longo de centenas de milhões de anos. O Conselho Carbonizado usou os 4 Cavaleiros do Apocalipse para suprimir as várias raças e manter o chamado equilíbrio. Este ponto era compreensível, mas o cerne da questão era que esta manutenção do equilíbrio começou a mudar mais tarde. Quando ele percebeu que manter o equilíbrio era apenas uma desculpa, e que o verdadeiro objetivo do Conselho Carbonizado era proteger seu governo e autoridade, ele já havia se desviado da intenção original do estabelecimento do Conselho Carbonizado. O Senhor dos Hollows sentiu que o atual Conselho Carbonizado já havia sido corrompido e caído, então ele começou a se opor ao Conselho Carbonizado. Da mesma forma, houve muitos que estavam insatisfeitos com o Conselho Carbonizado. Anjos, demônios, os Lordes dos Hollows e até mesmo algumas raças antigas. Talvez o Conselho Carbonizado não tenha percebido que usar a força poderosa dos 4 Cavaleiros do Apocalipse para suprimir as várias raças estava apenas acumulando continuamente a insatisfação dessas raças. Agora, esta guerra final entre anjos e demônios foi uma oportunidade para todos aqueles que estavam em frente ao Conselho Carbonizado saltarem e adicionarem combustível às chamas. Para derrubar o Conselho Carbonizado, eles primeiro tiveram que cortar seus membros, e os 4 Cavaleiros do Apocalipse eram seus membros. Quando Fari desceu ao mundo humano, o Senhor dos Hollows estava de olho em Fari. Mas, inesperadamente, Roy apareceu primeiro na frente de Fari e fez com que ela deixasse a missão para trás e fosse embora. Isso impediu o Lord of the Hollows de implementar seu plano original. Então, naturalmente, o Senhor dos Hollows concentra o seu olhar em Roy. Ele estava muito curioso para saber o que Roy, esse demônio do gelo de alto escalão, queria fazer. Embora os 4 Cavaleiros do Apocalipse sempre tenham permanecido neutros, suas chances de lutar contra demônios eram muito maiores do que suas chances de lutar contra anjos. No entanto, Roy não apenas não lutou contra Fari, mas até fez Fari lançar sua missão para ele, o que era realmente inacreditável. Durante esse período de observação, ele descobriu que Roy tinha uma força muito superior à dos demônios comuns de alto escalão e era muito inteligente. E ele até sabia usar armas humanas para lutar. Forte, inteligente e astuto. Embora ele tenha colocado toda a culpa em Fari, o Senhor dos Hollows ainda confiou em sua intuição para perceber que esse demônio poderia ter o mesmo objetivo para os Cavaleiros do Apocalipse. No entanto, o Senhor dos Hollows avaliou Roy de cima a baixo e murmurou para si mesmo: não o suficiente, não o suficiente, não o suficiente. Ele disse essas palavras muito fracamente, então Roy não conseguiu ouvi-las claramente. Ele apenas sentiu que esse velho estava divagando. Será porque ele é muito velho e um pouco demente? Portanto, ele imediatamente pensou em encontrar uma desculpa para sair e parar de se envolver com esse velho demônio. No entanto, antes que ele pudesse inventar uma desculpa, o Lorde dos Hollows apontou para os enormes objetos flutuantes à distância. Você queria ir para lá agora? Sim. Roy acenou com a cabeça e pensou: só fui interrompido pela sua aparição. Julia respondeu: Excelência Senhor dos Hollows, você disse anteriormente que não deveríamos ir. O que você quer dizer? Essa é a Torre do Destruidor. O Senhor dos Hollows explicou: essa é a casa que ele ordenou que os demônios construíssem para ele. Ele quer construir uma cidade de rei demônio lá e então governar completamente o mundo inteiro. Sejam demônios ou anjos, ele fará com que todos sucumbirão ao seu terror. Claro, ele está atualmente atacando a Cidade Branca, mas como os criadores e algumas das raças antigas também apareceram no mundo humano,
pode não demorar muito para ele volta. Se você não é seu subordinado, é melhor não cair na armadilha dele. É assim mesmo? A Torre do Destruidor. Roy olhou pensativamente para os enormes edifícios flutuando no céu. Não admira que ele pudesse ver algumas fontes de radiação voando por aí. Eles deveriam ser os demônios construindo a torre. No entanto, se essa é a Torre do Destruidor, então o local selado de Samael não fica longe da torre. O Destruidor não poderia matar Samael e apenas selá-lo. Ele deveria ter medo de que Samael lhe causasse problemas depois que ele escapasse, então não seria melhor construir sua residência perto do local selado para monitorá-lo. Claro, Roy também não tinha muita certeza. Ele pediria a Julia mais tarde para ver se a torre ficava perto de onde Samael e o Destruidor haviam lutado. Mas, nesse momento, o Senhor dos Hollows, que estava persuadindo Roy e Julia a não irem para a torre, mudou repentinamente de assunto. Isso não significa que você não possa chegar perto da torre. Há um demônio chamado Abraxas que é o supervisor da Torre do Destruidor. Demônio Osíris, se você conseguir encontrar Abraxas e matá-lo, eu lhe darei uma recompensa especial. Oh, que tipo de recompensa? Roy perguntou curioso. Poder que pertence a mim. O Senhor dos Hollows disse. Embora você seja muito mais forte que os demônios de alto escalão, você ainda é apenas um demônio de alto escalão. Neste jogo, você ainda está muito fraco. Se você não tomar cuidado, você pode ser feito em pedaços. Se você tiver esse poder com o qual eu o recompenso, você poderá alcançar o nível de um Lorde Demônio por um curto período de tempo. Mesmo que esse poder só possa ser usado uma vez, ele pode permitir que você experimente que tipo de existência são os Lordes Demônios. É muito benéfico para você chegar ao nível de Lorde Demônio no futuro. Oh, sério? Os olhos de Roy brilharam quando ele perguntou, surpreso. Mate Abraxas, traga seu coração e alma de volta para mim, e eu lhe darei esse poder. O Senhor das Almas Desoladas disse. Acordo aprovado. Roy disse diretamente. O Senhor dos Hollows ficou satisfeito. Uma formação mágica apareceu sob seus pés e ele afundou nela. Depois que ele saiu, Julia perguntou a Roy, vamos mesmo para a torre? Porém, o que ela não esperava era que Roy cuspisse no chão. Vá minha bunda, vamos encontrar os 7 pecados capitais. Julia ficou atordoada. Então, e o acordo que você fez com ele agora há pouco? Isso é apenas ser superficial com ele e fazê-lo sair mais rápido. Roy zombou. Você acha que Abraxas é tão fácil de matar? Se podemos lidar com ele, por que o Senhor dos Hollows não faz isso sozinho? Ouça-me e ignore esse velho. Então, o que devemos fazer se ele vier nos encontrar? Julia ficou um pouco confusa. O que há para ter medo? Dissemos apenas que mataríamos Abraxas, mas não dissemos quando iríamos. Roy cutucou a testa de Julia com o dedo. Além disso, não existe nem contrato demoníaco, então é só conversa fiada e sem dentes. Como ele pode administrar quando formos? Depois que ela percebeu isso, os olhos de Julia olhando para Roy se transformaram em estrelas. Ela disse a Roy com admiração, Osíris, você é tão tortuoso. Bem, não há nada de errado com esta palavra. No abismo, ser chamado de tortuoso é o melhor elogio para um demônio. Julia sentia que estava se apaixonando cada vez mais pelos encantos de Roy e não conseguia se livrar. Fim do capítulo. Capítulo 180. O problema vem. Os demônios femininos amavam os demônios, bad boy. Foi assim que a seleção de parceiros funcionou no abismo. Embora Julia fosse um anjo caído, ela ainda era do abismo, então não era diferente dos outros demônios. O Senhor dos Hollows nunca teria pensado que Roy, um demônio de alto escalão, ousaria concordar casualmente com a condição proposta por um Lorde Demônio. No entanto, ele imediatamente se arrependeu. Talvez fosse porque ele estava neste mundo há muito tempo e estava no Conselho Carbonizado há muito tempo, fazendo com que o Senhor dos Hollows se esquecesse de como lidar com um demônio. Todas as promessas verbais sem restrições contratuais não contavam.
Não que o poder do Lord of the Hollows não fosse atraente para Roy, mas Roy sentiu que havia um buraco neste trabalho e não queria entrar. Roy nunca tinha visto aquele demônio chamado Abraxas antes, mas como o Senhor de Hollow não apenas não agiu, mas também não contou a classificação demoníaca de Roy Abraxas, como Roy poderia tolamente correr para encontrar problemas com ele. Depois de ser superficial com o Senhor dos Hollows e fazê-lo sair, Roy se virou e se esqueceu do assunto. Claro, como o Lorde dos Hollows era um Lorde Demônio, não era bom para Roy desobedecê-lo abertamente, então o método que ele planejava adotar era uma palavra: protelar. Quanto a Julia, por seguir Roy, ela definitivamente apoiaria sua decisão incondicionalmente. Portanto, depois que restaram apenas os dois, eles seguiram seu plano original e continuaram a caçar os 7 pecados capitais restantes. Porém, eles não deixaram a Torre do Destruidor, que estava em construção, muito longe, e ainda podiam ver vagamente as enormes rochas flutuantes porque, de acordo com a inteligência fornecida por Vulgrim, o orgulho dos 7 pecados capitais estava próximo. Em pouco tempo, Roy e Julia encontraram o orgulho. Assim como Fari havia dito, os 7 pecados capitais não eram demônios, e os alvos que escolheram possuir também eram diferentes. O orgulho acabou por ser um anjo de 4 asas. Além disso, era um anjo feminino usando uma máscara dourada. Roy não conseguia ver como ela era sob a máscara, mas o que surpreendeu Roy foi que esse anjo possuído pelo orgulho dos pecados capitais não era um anjo caído. Suas asas ainda eram de um branco puro. Ao encontrar um demônio e um anjo caído aparecendo com hostilidade, Orgulho não se preocupou. Assim como o pecado capital que ela representava, ela acreditava teimosamente que era o mais forte e perfeito dos 7 pecados capitais. Ela nem olhou para Roy e Julia, tratando-os completamente como formigas, tagarelando sem parar para menosprezá-los. Com relação a isso, Roy ficou sem palavras. Ele não sabia de onde vinha a autoconfiança do orgulho. Talvez tenha sido esta a característica que o seu pecado capital lhe deu. Depois de matar vários 7 pecados capitais, Roy descobriu uma coisa: os corpos possuídos pelos 7 pecados capitais eram todos tagarelas. Por exemplo, Last, que ele havia encontrado anteriormente, era uma criatura humanoide que não era nem homem nem mulher. Ele estava lutando enquanto conversava sem parar, tentando seduzir Roy e Julia a se juntarem ao seu acampamento. Até tentou provocar a luxúria de Roy e Julia. Naquela época, Roy e Julia quase caíram no truque. Eles já eram parceiros e tinham experimentado, então quase não conseguiram suportar essa excitação. Mas no final, foi Last quem se ajoelhou primeiro porque Roy estava se protegendo antes da batalha. Roy criou uma nevasca negra desde o início, e Last lutou contra Roy e Julia nesta nevasca. Mas finalmente, seu poder mágico foi drenado pelo vírus do poder mágico. Quando Last percebeu isso e quis escapar, foi trancado pelo buraco negro de Roy e espancado por Julia. Agora, Pride também começou a usar seu canhão de boca. Claro, Roy sabia que as palavras dos 7 pecados capitais na verdade carregavam parte do poder dos pecados capitais. Toda criatura inteligente teria mais ou menos algumas emoções negativas. Os 7 pecados capitais desencadearam emoções negativas em seus oponentes através de suas palavras e os conduziram passo a passo ao domínio em que eram bons. Portanto, assim que viram Pride usando seu canhão de boca, Roy e Julia imediatamente a cercaram e cortaram. No entanto, o poder do orgulho era realmente muito forte. Pode-se dizer que ela tinha a maior força de combate entre os 7 pecados capitais que Roy e Julia encontraram até agora. Afinal, seu corpo era um anjo de 4 asas, mais adequado para exercer seu poder do que os corpos de polvo e goblin que eles haviam encontrado antes. Na batalha, Roy descobriu uma coisa: o dano que o orgulho sofreu durante a luta foi restaurado instantaneamente, sejam ferimentos de espada ou de gelo. A princípio, Roy pensou que ela tinha uma poderosa capacidade de autocura, mas depois percebeu que não era o caso.
Isso porque quando Roy usou a cobertura do ataque de Julia para se aproximar de Pride e agarrá-la diretamente com a mão para congelar todo o seu corpo, após cerca de 3 segundos, todo o gelo de seu corpo desapareceu sem deixar vestígios. Ele não conseguia ver nada parecido com algo quebrado, como se o gelo nunca tivesse existido. Essa cena deixou Roy e Julia muito surpresos, então eles ficaram ainda mais cautelosos na batalha. Através da observação constante, Roy gradualmente viu algumas pistas. Ele sentiu que a recuperação instantânea do orgulho era um pouco como distorcer a realidade. Ao sofrer uma lesão, ela negou arrogantemente o fato, acreditando que não estava realmente ferida, então a realidade distorceu devido ao seu orgulho, fazendo com que o dano desaparecesse sem deixar vestígios. Se a especulação de Roy estivesse certa, então o orgulho era realmente muito difícil de lidar. Essa capacidade de distorcer a realidade era simplesmente invencível. Se Roy não tivesse notado que seu poder mágico diminuía cada vez que ela se curava assim, e ela gradualmente começou a ofegar durante a batalha, ele poderia ter se virado e saído com Julia. Depois de descobrir esta situação, Roy novamente convocou um grande escala, Nevasca Negra. Ele também ativou o Cryogenic Fat para tentar congelar o Pride completamente em temperatura ultra baixa. Mas, infelizmente, o poder especial do orgulho ainda eliminou seu estado congelado. Parecia que seu poder de distorção da realidade teria efeito mesmo com sua consciência congelada, porque estava sempre existindo passivamente e agindo em seu corpo. Portanto, essa batalha só poderia ser de consumo, mas em termos de batalha de desgaste, Roy não tinha medo de ninguém. Os grandes flocos de neve negros caíram, carregando o vírus do poder mágico que poderia devorar continuamente o poder mágico de seu oponente. E a armadura de inverno frio de Roy deu-lhe uma poderosa velocidade de recuperação de poder mágico. Enquanto isso continuasse, a espada de Roy sempre cortaria o orgulho. No entanto, enquanto a batalha continuava, a nevasca negra provocada pelo poder mágico de Roy foi notada. Não havia como evitar. Esta nevasca cobriu uma área bastante grande. Dentro de 2 quilômetros, o clima no céu nesta área era completamente diferente do ambiente ao redor, por isso era difícil não notar. Não muito longe, um exército de anjos pairava no céu. Este exército de anjos foi a equipe de anjos que veio encontrar Uriel há pouco tempo. Os 6 anjos de 4 asas que lideravam este grupo de anjos se transformaram em anjos de sangue depois de usar o juramento de sangue. Juntamente com as centenas de anjos de baixo nível que lideravam, eles eram considerados uma força muito poderosa entre os exércitos de anjos restantes neste mundo. Durante este período de tempo, este exército de anjos vagou por esta terra, mas não conseguiu encontrar seus alvos de vingança. Lorde Demônio Estraga, que matou Abaddon, estava desaparecido. Eles procuraram incontáveis pontos de encontro de demônios, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Estraga. Da mesma forma, Roy, o assassino que matou Uriel, vagou principalmente no subsolo porque estava procurando pelos 7 pecados capitais. Com o passar do tempo, os 6 anjos de sangue e seu exército de anjos ficaram cada vez mais ansiosos. O estado de anjo de sangue formado pelo juramento de sangue não poderia durar para sempre. Esta foi a maior desvantagem de se tornarem anjos de sangue. Uma vez que o poder do juramento de sangue enfraquecesse e desaparecesse, esses 6 anjos de sangue de 4 asas se transformariam imediatamente em bolhas e desapareceriam do mundo. Não apenas seus corpos seriam aniquilados, mas até mesmo suas almas se dissipariam completamente. Esses 6 anjos de 4 asas pagaram um preço tão alto para usar o poder do juramento de sangue para se vingar. Mas se não conseguissem encontrar seus alvos de vingança, isso significaria que teriam oferecido suas vidas e almas por nada. Como eles poderiam estar dispostos? Anteriormente, eles notaram um grande número de demônios de baixo nível reunidos nesta área. Após alguma investigação, eles descobriram que os demônios estavam planejando construir a Torre do Destruidor aqui.
Embora os anjos de sangue quisessem destruir a residência deste rei demônio, quem supervisionava a construção da torre era na verdade um lorde demônio chamado Abraxas. Os anjos de sangue não queriam usar o poder de sua vingança contra esse lorde demônio, então eles só poderiam partir temporariamente. Mas depois de partirem, eles passaram muito tempo voando, mas não encontraram nada. À medida que o prazo do juramento de sangue se aproximava, os anjos de sangue começaram a sentir um pouco de desespero. Finalmente, eles discutiram por um longo tempo e retornaram à Torre do Destruidor mais uma vez. Eles sentiram que, se não conseguissem encontrar os assassinos, deveriam usar o poder do juramento de sangue ao máximo antes que ele se dissipasse. Seria bom se eles pudessem matar um Lorde Demônio e destruir o trono do Rei Demônio. Assim, eles retornaram para as proximidades da Torre do Destruidor. Como resultado, antes que pudessem lançar um ataque à torre, eles inesperadamente encontraram uma área climática distinta no céu, onde a neve negra estava flutuando. O exército de anjos olhou para cada um, virou-se e correu, com a intenção de ver o que estava acontecendo. Roy nunca teria pensado que seu maior problema estava por vir. Fim do capítulo. O presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação. Simone de Beauvoir.